Ai, Levanta, que hoje o dia canta. Hoje o dia canta, 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 o dia canta. Levanta, que hoje o dia canta. Hoje o dia canta, 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 o dia canta. Levanta, levanta, que hoje o dia canta. Hoje o dia canta, 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 o dia canta. Laia, pois o sol já vem raiando. Laia, e a saudade desse amor vem de lá do horizonte, muito longe, assombrando o cantador. Deixa esse mar de canção invadir nossa casa, que todo nó se desfaça pra não desfazer a corrente de luz que ilumina a varanda, que vem se demanda. Levanta e vem ver, levanta, que hoje o dia canta. Hoje o dia canta, 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 o dia canta. Levanta, levanta, que hoje o dia canta. Hoje o dia canta, 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 o dia canta. Pois o sol já vem raiando, e a saudade desse amor vem de lá do horizonte, muito longe, assombrando o cantador. Deixa esse mar de canção invadir nossa casa, que todo nó se desfaça pra não desfazer a corrente de luz que ilumina a varanda, que vem se demanda. Levanta e vem ver, levanta, que hoje o dia canta. Hoje o dia canta, 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 o dia canta. Levanta, levanta, que hoje o dia canta. Hoje o dia canta, 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 o dia canta. Levanta, que hoje o dia canta. Hoje o dia canta, 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 o dia canta. Que hoje o dia canta, 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 o dia canta. Que hoje o dia canta, 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 o dia canta. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês já estão por aqui. Vamos lá, compartilhando o link, chamando a galera, porque, como sempre, Jesus quer falar contigo. E ele fala com a gente de maneiras inacreditáveis, de formas inacreditáveis. Hoje eu estava aqui assistindo uma reportagem. Eu cheguei em casa do trabalho há pouco tempo. E eu estava assistindo uma reportagem que o governador de Brasília é um cara péssimo, mas alguma coisa tocou o coração dele e ele resolveu abrir os ginásios das escolas em Brasília, das escolas públicas. Ele está começando com uma, para poder abrigar as pessoas em situação de rua. E eu falei assim, cara, isso não é dele, não é porque ele está afim de fazer esse negócio. Isso daí é porque, de alguma maneira, o céu se moveu e tocou o coração de alguém ali dentro das secretarias e falou assim: tem gente sofrendo, tem gente passando frio na rua. E a gente tem tantos espaços que a gente pode acolher essas pessoas. A galera tem que chegar até no máximo 11 horas e sair 6 horas da manhã, porque as aulas têm que acontecer, né? Mas pela primeira vez, eu vi uma reportagem falando de um governo sórdido, que é o governo de Brasília,
o governador de Brasília, se vocês bem lembram, ele teve que ser afastado, teve que entrar o interventor aqui em Brasília para ele, por causa do 8 de setembro. E eu tenho certeza que esse tipo de ação não parte de uma vontade pessoal de uma pessoa. Esse tipo de ação parte de uma vontade sobrenatural, de um Deus que é vivo e que olha por aqueles que são menos favorecidos do que nós, né? Eu vim de uma igreja fundamentalista, que eu rompi com eles em 2022, que guardava os cobertores que ganhavam de doação para poder distribuir no frio em plena pandemia. Eles guardaram, distribuíram 50 cobertores e guardaram o restante para poder só postar, só entregar quando pudesse postar no Instagram. E foi um dos motivos, foi vários e vários motivos, né, que já não dava mais para mim. E a gente não pode, nós não podemos ser essas pessoas como igreja, mesmo que a gente esteja numa igreja online dividida no Brasil e no mundo. Nós temos pessoas aí espalhadas pelo mundo, mas a gente não pode ser esse tipo de pessoa que tenta fazer alguma coisa, mas só aqui dentro da cabeça. Ou quando a gente pode mostrar para alguém que a gente está fazendo alguma coisa. Não, a gente tem que só que ser e só que fazer, porque tem muito braço para ser estendido, tem muito abraço para ser dado, e sem olhar nada nem ninguém. Nós somos a Igreja da Garagem. Estou vendo que só tem pouquinhas pessoas aqui e as pessoas já são nossos conhecidos, não vejo nenhum visitante. Mas mesmo assim eu quero falar hoje que nós somos a Igreja da Garagem, uma igreja progressista, antifundamentalista, uma igreja que cuida, uma igreja que zela, uma igreja que está com os braços abertos para receber, porque nós também somos uma igreja afirmativa e inclusiva. E o nosso alicerce é Jesus Cristo. E se a gente fizer diferente do que ele fez, não vai dar certo. Eu até tinha escrito aqui, ó, que o nosso ideal é fazer com que Jesus seja anunciado no nosso próximo e que as desigualdades sejam cada vez menos desiguais entre nós. E diante disso, eu queria ler o meu salmo de hoje. Eu queria ler, se alguém puder, comigo, porque eu peguei aqui uma versão bem bestinha dessas aí, que é bem atual, que o pessoal fala com uma língua desenrolada, mas é Isaías 58:7, que fala sobre jejum. E fala lá, o Isaías 58 fala sobre o jejum verdadeiro e o jejum falso. E no versículo 58:7, a primeira parte desse versículo fala assim: o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, e que deem roupas àqueles que não têm. E diante disso, e diante desse versículo de Isaías 58:7, parte A, eu queria falar sobre o salmo de hoje. O frio está aí, a fome nunca foi embora, mas a gente continua sendo um corpo, e um corpo em Cristo. Então, que a gente sempre tenha em mente que quanto mais a gente puder fazer, ainda é muito pouco. E é por isso que, sendo assim, Glória Groove, adorei. Que saudade! E você nem foi, hein, Nádia? É, a gente tem que continuar sendo o melhor que a gente pode ser. E a gente não tem como ser melhor em momento nenhum se a gente não estiver fazendo pelo nosso próprio aquilo que a gente gostaria que fosse feito por nós ou por um dos nossos. Eu tenho um tio, meu avô, minha família tem um negócio de filhos bastardos que os pais não reconhecem. Eu tenho um tio que ele era andarilho, morador de rua, ele era uma pessoa em situação de rua. E um dia a minha mãe, muito altruísta,
ela resolveu fazer com que o meu avô reconhecesse a paternidade desse tio, e minha mãe tinha a possibilidade de fazer isso. Ela trouxe esse tio, tio Carlos, o mesmo nome do meu avô. Ela trouxe esse tio para vir para Brasília. Ela foi lá, buscou, resgatou ele lá acho que foi em Belford Roxo, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Resgatou esse meu tio com toda a família dele. Era ele, a mulher, eles moravam num barraco e o fogão era um fogão a lenha, não era lenha, porque era algum improviso ali. Eles chegaram em casa, eu me lembro disso, eu era muito pequena. Eles chegaram em casa, sabe, uma família assim completamente estranha, que fedia a cheiro de fumaça? Eles fediam a cheiro de fumaça. E eles passaram um mês na nossa casa e eles continuavam com o mesmo cheiro de fumaça. O cheiro da fumaça que eles vieram do Rio de Janeiro não saía do corpo deles. Isso é uma memória tão grande que eu tenho, eu devia ter uns 11, 12 anos de idade no máximo. Isso é uma memória tão grande que eu tenho, porque isso ficou marcado. Eles eram pessoas em situação de rua, que moravam numa cidade da Baixada Fluminense, talvez na pior parte da Baixada Fluminense, e eles vieram com essa marca. E a minha mãe conseguiu fazer com que o meu avô assumisse a paternidade desse filho. E sem ela saber o que estava fazendo, ela estava trazendo de volta o real sentido da família. E isso aí é o máximo para a gente. Então, que nós possamos ser esse tipo de igreja que resgata, que traz movimento, que traz de volta aquilo que tem que ser. Não só ficar no pensamento, porque era legal fazer isso, porque o movimento está fraco. Não. Vamos fazer mesmo. A minha mãe teve uma coragem louca de pegar um irmão que ela mal conhecia, que ela viu quando nasceu, que era um morador, uma pessoa em situação de hipervulnerabilidade, trouxe, acolheu, colocou ela dentro, colocou ele, a mulher e os 5 filhos dentro de casa para poder dar um momento digno. Depois disso, meu avô deu um barraco para ele morar, mas ele gostava mesmo de pedir na rua e a situação toda continuou do jeito que tinha que ser. Mas esse momento aconteceu e eu vivi esse momento. Então, que a gente possa proporcionar cada vez mais momentos assim, que esses momentos de realizar e de fazer diferença na vida do outro seja sempre o nosso norte, porque assim foi Jesus Cristo, o homem que veio na Terra, e por esse motivo nós estamos aqui reunidos hoje. Obrigada, igreja. Peraí, eu tenho que ver quem é os aniversariantes. Eu sei que a Valéria, que está no grupo de leitura, é aniversariante do mês, está fazendo aniversário hoje. E deixa eu só ver o que colocou dos nossos avisos. A EBON tem acontecido às quartas-feiras, está sendo bênção, muito, muito, muito bom. Thaís está fazendo um estudo assim tremendo e a gente tem que comparecer à igreja. Escola bíblica online, online. A gente tem que comparecer, a gente tem que conhecer mais da nossa história e os motivos pelos quais nós estamos aqui, professando a nossa fé. Não, não vou achar. Não vou achar. Mas esses são os avisos. Quinta-feira, nosso culto público. Domingo, o nosso culto de membros, às 19 horas. O primeiro domingo do mês é o nosso culto de ceia. Nós temos aniversariantes hoje, mas eu já falei da Valéria, que é o que eu me lembro agora, não consegui achar os avisos de hoje. E vamos passar para o nosso louvor. Hoje a gente vai ouvir a Lohane. Está nessa ordem, Jambeiro? A ordem que você quiser. Você só me dá 10 segundos, que eu tô com os dois abertos aqui. É só para selecionar ou a Lohane ou o Cris. Você que Tá. manda. Lohane tá aí, Lohane? Tá. Quer falar um pouco da sua música hoje? Salve, Tá tô na moto, aqui. lindona. Ai, gente, tô aqui. Vocês estão me ouvindo? Vou encostar um pouquinho aqui, peraí.
Cara, ela tá pilotando, que louco, velho. Eu achei que ela tava de carona. E o som tá excelente. Sério? Ai, gente, boa noite. Boa noite, igreja. Ai, meu Deus, de quem é essa voz Boa maravilhosa? noite, igreja. Boa noite, que esse boa noite gostoso. Bom, já partindo aí dos avisos, quem tiver aí nessa nossa sampa de meu Deus, quiser colar no domingo, a gente vai fazer um encontro da garagem daqui de Mogi. Aí só dá um salve, se você quiser dar um salve aí no privado, venham que vai tá massa, vai tá da hora. E a música de hoje, né, foi aí seguindo o tema da liberdade. Eu tive assim um trampo para achar algo que encaixasse com sentimento, porque tem várias músicas sobre isso, né? E eu escolhi uma da Priscila Alcântara. E eu acho essa música assim, eu achei ela tão sensível, né? Eu já vou pedindo desculpa aí, porque esse resfriado que, olha, é eterno, já tem um mês que ele tá aqui, e daqui a pouco a gente casa. Então, tô meio com aquela voz anasalada e rouca e mais um pouquinho. Mas bom, era isso, era para compartilhar essa canção que traz essa sensibilidade, traz essa definição, essa visão de liberdade, que a gente consiga sair dessa caixinha que às vezes a gente vai se colocando aí ao longo da vida, principalmente quem veio do fundamentalismo, né? Essa música traz um pouquinho sobre isso. E é isso aí. Tamo junto. Nádia. Vocês estão vendo a tela direitinho? Só me dá o sinal. Sim. Beleza, vamos lá. Não parece certo alguém que tenhas a ser colocado dentro de uma caixa sem ver a luz do sol brilhar. Pra mim não faz sentido alguém que tem asas não ter um céu inteiro para poder voar. Se tenho asas, eu sei que o céu é o meu lugar. Eu só queria voar. Eu só queria voar. Eu só queria voar. Eu só queria voar. Enfim, a liberdade me ouviu e abriu aquela caixa onde eu estava. Tentei voar, mas minhas asas não funcionavam mais. Eu passei tanto tempo ali, tanto tempo que desaprendi. O que eu mais amava fazer era voar com você. A liberdade me chamou de canto e disse assim: aprenda a reconhecer quem você é o que vem em mim. Eu aprendi a voar, eu aprendi a voar, eu aprendi a voar, eu aprendi a voar. Você me ensinou a voar, você me ensinou a voar.
vi em mim, eu aprendi a voar. Quando te vi em mim, quando te vi em mim. A liberdade me chamou de canto e disse assim: aprenda a reconhecer quem você é o que vem em mim. Maravilha! Eu aprendi a voar. Eu, literalmente, eu sou a borboleta, aprendi a voar. Que lindo, que lindo, que lindo. Obrigada, obrigada, Lohane, obrigada demais, de verdade. Eu aprendi a voar de verdade, gente, vocês não têm noção. Eu aprendi a voar mesmo. Cris, fala da sua música um pouco pra gente. Oi, falo sim. Boa noite, pessoal. Então, nosso preletor falou que o tema hoje seria liberdade. Então, eu escolhi uma música que acho que a maioria de nós que saímos do fundamentalismo, a gente vivia dentro de uma bolha, que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, enfim. E aí nós explodimos a bolha, saímos, tivemos essa liberdade. Uma liberdade que hoje eu tenho de poder estar no culto e, ao invés de cantar um louvor, eu vou trazer uma música para uma reflexão, que é a música Epitáfio. E a mensagem central dessa música, dos Titãs, é uma reflexão sobre a mortalidade e a necessidade de aproveitar a vida ao máximo, evitando arrependimentos futuros. A letra sugere um epitáfio, né, mensagem de uma lápide, e aborda a ideia de que, se não sairmos das prisões que nos cercam e ter a liberdade de aproveitar os momentos e as pessoas que amamos, o único registro que restará será o de que devia ter amado mais. Então, que essa canção possa nos fazer refletir com esse epitáfio. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar.
complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Uhul! 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 Para que complicar? Para que complicar? Vamos viver, vamos viver. Pessoal, nós somos uma igreja solidária também. E por isso a gente precisa estar sempre em dia com aquilo que nós propomos, quando nós fomos aceitos como membros, mas também a gente pode voluntariamente ajudar. Nós temos um trabalho social, nós temos custas a pagar, a gente não pede dízimo para ninguém, isso tudo aí é balela que foram inventando para o enriquecimento ilícito de muitos pastores inocentes também, que não conseguiram nada, não ganharam nada, porque eles realmente pegavam os dízimos dos irmãos e colocaram e repartiram na obra. E muitos, eu conheço alguns que morreram pobres, sem ter nada, mesmo com a igreja grande, fiel, dizimista, fiel. Mas aqui a gente não vai te prometer nada. Você dá o seu dízimo ou dá a sua oferta, aquela que você lá colocou no dia que você fez preencheu o seu formulário de membresia da igreja, mas nós precisamos honrar com as nossas contas. E além disso, e para além disso, e muito acima de qualquer coisa, seja conta ou não, a gente precisa proteger aquelas pessoas que vêm e precisam de ajuda da gente. Então, a gente está aí com o Pix da garagem. Jambeiro, digita o Pix também no chat, porque aí fica mais fácil tá para a lá. gente copiar e colar, já está lá. Ah, ótimo, Já tá lá. amém. Amém, glória a Deus. Glória a Groove. A gente conta com solidariedade. Tem pessoas que às vezes precisam comprar um gás, tem pessoas que às vezes precisam só de uma caixa de leite, mas se o caixa da igreja estiver vazio, a gente não consegue. Então, a gente conta com a solidariedade dos irmãos, a gente conta com a solidariedade das pessoas e de que o seu coração esteja sempre disposto a ajudar. Isso faz a diferença, no final das contas, na vida de alguém. Seja pequeno ou grande, isso faz a diferença. Vai lá, coloca a sua contribuição, faz a sua contribuição. Não é só a gente que conta com vocês, a igreja da garagem para pagar as custas, não. As pessoas também contam com a gente. A nossa rede, que é solidária, o nosso Ministério de Ação Social está esperando. E às vezes a gente tem fechado no vermelho, e isso não é legal, porque nós somos uma comunidade, nós somos um grupo, e esse grupo ele precisa. Gente, olha só, essa criança aqui, ó, resolveu vir para minha casa e está aqui querendo participar do culto. É o Pretinho. Ele é o Pretinho. Vamos ser solidários. Pastor Marcos, a oportunidade está contigo. Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, igreja. Como é bom estar com vocês mais uma vez. Como eu sou grato pela oportunidade de compartilhar o que eu trago no meu coração, o que Jesus coloca aqui dentro do meu coração, o que vocês colocam aqui dentro do meu coração. Engraçado, né? Eu realmente coloquei lá no grupo de louvor que o tema seria liberdade, né? E eu tenho como costume... Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Estamos. Ah, legal. Ouvindo bem. Tá bom. Beleza. É porque, assim, eu vou pedir para uma pessoa que eu não tô... Deixa eu aumentar aqui meu layout. Porque se uma pessoa puder ficar com a câmera aberta... Ah, a Nádia tá com a câmera aberta. Show. E meu computador tá meio esquisito. Então eu vejo você aqui se mexendo, eu sei que tô vivo ainda. Beleza. Então,
Eu tenho o costume de toda vez que eu sou escalado para pregar, me preparar e vir com um tema assim de vários dias e estudar a coisa e tal, não sei o quê. E volta e meia acontece de chegar na hora e sair tudo diferente do que eu estava imaginando. E hoje, por exemplo, é um dia assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito emocionado. Eu fico muito emocionado quando eu sinto que essa mudança, eu creio nisso, essa mudança ela vem num sopro bom, sabe? Ela dá sinais. Por exemplo, hoje ela deu sinais com a Ana trazendo história da família dela. E deu sinais nas músicas aqui. Apesar de não ser a maneira como eu iria falar sobre liberdade, a maneira como o Cristiano e a Lohane falaram de liberdade, nossa, vai muito, muito, muito dentro de uma outra coisa que estava borbulhando no meu coração agora, poucas horas antes de vir para casa. Eu li um texto, falei, acho que eu vou mudar, acho que eu vou aqui, estou sentindo que é aqui. E é a comprovação, sabe? O Espírito fala e canta bonito, que nem vocês, Cristiano e Lohane. Muito obrigado. Muito obrigado por falarem. Então, assim, diante disso, eu queria ler com vocês um texto que está em João, e eu vou ler pela Bíblia, que eu gosto muito, a mensagem. É o texto que está em João 3. Leio. Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez ele visitou Jesus tarde da noite e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é o mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. E Jesus disse: Você está absolutamente correto. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez. E que história é essa de nascer do alto? Jesus respondeu: Você não entende. Deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a essa criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto, um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o espírito, e se torna um espírito vivo. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem de nascer do alto, de fora desse mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Até aqui. Queridas, eu sei, lendo esse texto, Jesus conversando com Nicodemos, ele tem, de imediato, a primeira leitura que eu faço
é uma forma de pedir, de trazer Nicodemos à luz, e a nós que lemos também, a respeito de uma transformação, de uma reconfiguração, vamos colocar assim, onde você passa a ser um novo ser rodando num outro padrão, um nascer de novo, né? Então eu percebo muito claramente que é sobre isso, numa primeira instância, a que Jesus se refere. Mas eu queria pedir para que vocês me permitissem levar essa leitura para um campo um pouco mais pessoal hoje, mais familiar. Porque da forma como Jesus fala, e eu creio nisso muito, essa transformação, essa reconfiguração dada pelo Espírito é uma reconfiguração poderosa, é uma reconfiguração impactante, é um batismo, como ele fala ali, um batismo. Mas, ao mesmo tempo, olhando para a minha vida, eu penso que esse nascer do alto, como a maioria das coisas, assim, se não todas as coisas, não é algo, pelo menos aqui, onde a gente está, nesse mundo, não é algo definitivo ou permanente, mas é algo que se repete, é algo contínuo, não, ele vai acontecendo. Esse nascer, o que eu quero dizer é que nascer do alto, na minha leitura, assim, bastante particular, e olhando para a minha vida, eu sinto que nascer do alto acontece várias vezes ao longo de uma vida. A gente nasce e renasce do alto. Assim como, muitas vezes, como o texto diz, né, sobre... Ele fala bonito, ele fala assim, ó, de fora desse mundo, você tem que nascer do alto, de fora desse mundo. Assim como esse mundo, muitas vezes, nos puxa de volta, tipo um magnetismo, assim, e arrasta a gente para um lugar mais para baixo. E eu acredito que existe essa dinâmica na vida do ser humano, de um nascer para o alto e de um ser puxado para o mundo. Eu acredito que essa dinâmica ela aconteça, inclusive, assim, como Jesus diz no texto, de maneira que a gente consiga ler, a gente consegue ler o reino, enxergar o reino, toda vez que a gente nasce pro alto. Vou tentar ser mais claro aqui. Na minha vida, toda vez que eu acho que eu estou me aproximando de entender o reino, acontece alguma coisa ali na frente que me faz olhar de novo para o reino e perceber, caramba, é maior do que eu imaginava. É mais bonito do que eu imaginava. É mais colorido do que eu achava há pouco tempo atrás. É ainda mais forte, ainda mais perfeito. Esse reino de Deus, esse reino proposto aqui, cada vez ele vai escalando. E ele vai escalando em toda vez que eu sinto esse nascer para o alto.
eu acho que nessa dinâmica, eu penso, que eu sinto que nessa dinâmica da vida, o que a gente consegue mesmo é adquirir consciência para que em determinados momentos, na nossa maturidade, na nossa emancipação, na nossa vida com Cristo, a gente consiga mirar os nossos olhos para esse lugar do alto, onde a gente tem que nascer, renascer, para a gente ficar cada vez mais próximo e mais mergulhado nessa ideia do reino. E eu estou dizendo isso tudo porque, como eu disse, essa é uma leitura que eu faço olhando para a minha vida e para as tantas vezes que eu me vi nascendo para o alto e das tantas vezes que eu vi o mundo me puxando para baixo. E eu, vindo para casa hoje, eu estava pensando nisso, sabe? No ano de 2013, a Ana... Olha aí, que, é isso, cara. Estamos em sintonia, então. No ano de 2013, eu vivi duas experiências, assim, muito marcantes. No dia 18 de março de 2013, o meu pai faleceu. E meu pai era o meu herói, assim. Meu pai era a minha proteção, a minha fortaleza, meu chão. Era segurança para minha vida, sabe? Eu não sei quantos aqui já viveram essa experiência de perder a segurança da sua vida. E eu perdi de uma maneira assim, do nada. Acordei um dia e pronto, ele não estava mais lá. E no dia 23 de maio de 2013, né, 2 meses depois, nasceu meu filho, Marcos Antônio, que amanhã completa 12 anos. E aí o que acontece? Eu já tinha nascido pro alto outras vezes. A minha filha nasceu em 2011, 1º de agosto, e foi um nascer pro alto, quando eu vi lá o batimento cardíaco dela no ultrassom. Aquilo é nascer pro alto. Mas nesse momento, quando meu pai partiu, eu senti esse peso todo do mundo, sabe? Essa gravidade inteira sobre mim e me jogando no chão de uma forma tão assustadora. Eu tinha muito medo do amanhã, eu tinha muito medo do futuro, eu tinha uma preocupação que não acabava, era uma preocupação infinita. E de tão preocupado, eu simplesmente sumi da minha própria vida, assim. E quando eu digo isso, não é brincando, é literal. Eu desapareci dentro de mim. Eu vejo fotos daquele período e não me recordo de onde eu estava, o que eu estava fazendo. Foi um apagão geral. Até que, quando meu filho estava para fazer 2 anos, bebezinho, apareceu na testinha dele um hemangioma, que na verdade não era um hemangioma, eu não lembro exatamente o nome que os médicos deram, mas começou com uma bolinha vermelha bem pequenininha, que estourava, aí saía um pouquinho de sangue. E aquela bola foi crescendo, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E conforme ela ia crescendo e estourando, o sangue que descia era assim, digno de lutador de MMA, sabe como? Aquela coisa ia estourava por qualquer coisa. Você ia brincar com ele, aquele estourava. Cobria o rostinho dele todo.
Aqui. Não sei se dá para ver. Tonton e Titina. E cobria o rosto dele todinho. E eu tava, como eu falei, né? Eu passei esse tempo inteiro todo com o pensamento todo embaralhado, todo focado em problema, em como ia ser a minha vida, como que vai ser o amanhã, o que que eu vou fazer, como é que vai ser. Passou o aniversário dele, primeiro aniversário, eu vejo as fotos, eu não lembro como eu estava naquele aniversário, eu não lembro. Mas apareceu esse raio desse negócio na testa dele. E a gente começou a buscar uma forma de operar aquilo. E vocês sabem que operar bebê é uma coisa muito complexa. Nenhum médico que quer. Nenhum médico quer botar a mão. Principalmente uma operação aqui, cabeça e tal. Foi bem difícil arrumar alguém. Mas a gente conseguiu. E eu lembro até hoje do dia da operação, muito claramente. E eu começo a perceber, né? Vendo isso, eu percebo que aquele foi o dia que eu comecei a acordar e, e houve a operação. Eu lembro que eu e a mãe dele ficamos no corredor lá rezando. E depois, quando o médico veio e falou que foi tudo ótimo, foi tudo bem, cara, aquele magnetismo que eu falei para vocês, que empurrava para baixo, ele sumiu. E ao contrário, eu comecei a sentir essa coisa do alto, puxando pro alto, sabe? Mas ainda tinha uma cereja do bolo. A cereja do bolo foi que o médico disse assim: agora a gente só precisa esperar passar o efeito da anestesia. Ok, beleza, vamos esperar passar o efeito da anestesia. Daqui a um tempo, vem o pessoal lá de dentro, nervosíssimo, desesperado, falando: mãe, vem cá que o teu filho acordou e ele tá se debatendo, e ele tá, pô, dando chute. E o Tom, ele era, e é ainda hoje, um tourinho de forte, assim, sabe? E aí a Ana Paula, a mãe dele, entrou, e eu fiquei do lado de fora, nervosíssimo, né? E daqui a pouco ela saiu. E aí disseram: pai, vai você. E eu fui. E meu filho tá se debatendo pra caramba, porque quando vocês sabem, quando acaba o efeito da anestesia, rola isso, né? Tremedeira, ele não sabe onde estava, confusão, e se debatendo muito. E aí eu abracei ele por trás, assim, segurei ele forte, e não larguei por nada. E apertei ele, e eu conversando com Deus aqui, eu falava assim: passa para mim, dá para mim, eu absorvo isso, joga para mim. Joga pra mim que eu aguento, joga pra mim que eu seguro, joga pra mim. E eu não largava, e ele chutava, e eu não largava, e ele me batia, e eu não largava. Até que ele foi acalmando, foi serenando, foi ficando tranquilo. Eu lembro que a gente foi pro quarto, eu deitei com ele naquelas cadeiras, né, de hospital, aquela preguiçadeira, sei lá o nome que se dá aquilo, aquela cadeira, vocês sabem, né? E eu deitei com ele ali e a gente dormiu juntos, assim. E de vez em quando ele tremia, eu segurava ele. Eita, segurava ele. Até que parou e daqui a pouco ele estava no corredor, arrumou uma escadinha, ele e a irmã arrumaram uma escadinha e começaram a subir na escadinha para ficar apertando o botão do elevador, para ficar trolando o elevador do hospital.
E ali, cara, eu olhei para aquilo ali e ia nascer pro alto ali. E ali ia nascer do alto para mim. Essas são as experiências na vida que fazem você nascer de novo, numa reconfiguração, em que você começa a olhar e perceber o valor de fato da vida. E você começa a perceber que a desesperança, que essa gravidade sombria da tristeza, o medo, a angústia do amanhã, tudo isso é real, tudo isso existe, tudo isso vem, tudo isso vai, porque é isso, nós somos humanos, mas tem uma força muito maior, e essa força da vida, que essa força de amor tão, tão perfeita, sabe? Tão que eu, eu, eu olhando para aquilo, lembrando daquilo, eu entendo, eu começo a entender as coisas, sabe? Pelo menos fica mais fácil entender. Eu começo a entender, por exemplo, eternidade. O que é eternidade? Não é infinito. Eternidade é plenitude. E pode estar num segundo. Você olhar para o seu filho ali de novo, saindo de uma mesa de cirurgia e você morrendo de medo de tudo. Ali é plenitude, ali é eternidade abundante, ali é vida. E anos depois, esse menino dormindo comigo várias vezes, passava as noites falando, sempre foi assim ele, falando sobre Deus, falando sobre a vida, falando sobre o mundo. Ele adora ciências, ele adora as descobertas, assim, ele é fascinado por tudo isso. E ele sempre questionou, sempre questiona demais e sempre me faz pensar. E ao mesmo tempo ele é tão empático, assim. Acho que os maiores momentos que eu já tive de... Eu já devo ter falado isso aqui várias vezes, mas o maior momento que eu já tive de enfrentamento da minha fé foi por causa dele, onde eu contei para ele sobre o samaritano levando ele e a minha filha para a escola, e depois saindo ali, deixei ele na escola, contei para ele sobre o samaritano, e na curva seguinte estava lá um mendigo dentro de uma lixeira, e, e aquilo, e eu só ouvia, sabe, as coisas que eu e ele e ela, e a gente trocava, e a gente conversava, as coisas que eu ensinava para ele sobre Cristo. E, e foi uma explosão para mim, porque eu, nessa situação específica, para quem não ouviu ainda, você me desculpa se eu estiver sendo repetitivo para quem já ouviu, mas eu encontrei ele lá, o homem dentro de uma lixeira, e eu falei, não, por tudo que eu estou falando aqui para os meus filhos, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui, comprei uma comida para o cara, grandona, fui, pá, sentei com ele lá, dei comida para ele, eu não sabia o que dizer, falei, Jesus te ama, e ele agradeceu, começou a comer, e aí eu saí, entrei no carro, quando eu entrei no carro, botei a mão, eu quebrei, comecei a chorar, porque eu senti que não era o suficiente, que eu não tinha mudado a vida daquele cara, que eu tinha que fazer muito mais, porque senão tudo aquilo que eu estava falando para eles não fazia sentido. Viu como é cíclico, né? Ele e ela transformaram a minha vida, assim, sabe? De um jeito que eu
conseguir ver novas cores pro reino. Eu consegui entender o reino através deles. E eu consigo entender mais ainda o reino quando eu encontro com eles, quando eu me conecto em amor com eles, quando eu penso, meu Deus do céu, quando eu vejo uma criança na rua, eu penso, cara, podia ser meus filhos, podia ser Marcos Antônio, cara. Olha, cada criança nesse mundo tem que ter o direito a usufruir da dignidade que os meus filhos usufruem. Eu acho que eu travei. Travou. Travou mesmo. Mas a gente tá por aí. Marcos, cadê você? Agora travou de novo. Eu vou mesmo. Pois é, né, gente? E ainda deixou a gente com um gostinho de continua, volta. Acho melhor ele sair e entrar de novo. Mas eu tô te vendo, né? Aí ele. Aí ele. Agora sim? Agora Tá me ouvindo? Ah, garoto. Desculpa, gente. Meu computador hoje tá meio. Tá engraçado. Enfim, eu não lembro onde eu tava, mas eu tava neles, com certeza. Tava com os meus guris e com o meu pequeno, que amanhã faz aniversário. Para dizer isso, que para mim é muito claro esse nascer do alto, assim, esses nasceres do alto, esse renascer, nascer e renascer, essas várias oportunidades que Deus nos dá na vida para conhecer a grandeza dele, o amor dele, a beleza dele, porque ele se manifesta na vida, ele se manifesta com muita potência na vida. E ele se manifesta na música, porque Cristiano e Lohane, vocês são testemunhas que eu não falei o que eu ia pregar aqui, o texto que eu ia falar. Eu não ia falar sobre nada disso. Mas quando eu comecei a ouvir, eu ouvi frases como: eu aprendi a voar quando te vi, eu aprendi a ir pro alto, a ser do alto quando eu te vi. Para mim é isso, para mim é Deus falando, é o Espírito dizendo, sabe? Dando sentido. Porque eu aprendi a voar, eu aprendi a ser do alto, eu aprendi e aprendo mais e mais, e amplio esse meu aprendizado, essa minha visão sobre esse reino de amor, de justiça, de dignidade, quando eu vejo ele, quando eu vejo ela. E como Deus foi e é bom para mim por ter colocado eles na minha vida. Quando o Cristiano cantou, né? Eu esqueci a letra. Queria ter, nananana. Eu lembro, cara, foram. Devia ter amado mais. Devia ter isso aí. Obrigado. Rapaz, eu penso nesse tempo, nesse período que eu fiquei até esse dia dessa operação.
em que, lógico, motivo eu tinha, não dá para não dá para negar. Mas como eu lamento não ter conseguido sair dessa bolha de preocupação, essa bolha de agonia, de medo antes, para ter vivido mais, para ter aproveitado mais, para lembrar aonde eu estava naquela foto, como eu queria. Mas tudo bem. Deus me deu chance. Deus me deu a chance de acordar, de nascer de novo e de viver. E de estar bem presente nas fotos seguintes. Porque de novo, a música, né? Se você vive dessa forma, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Você anda distraído, você anda sem olhar para aquilo que interessa, você anda sem olhar para as coisas que são do alto, que realmente têm significado, potência, vida. A única coisa que te protege, a única coisa que te faz chegar mais à frente é o acaso mesmo. Você precisa estar acordado. Você precisa estar vivo. Como diz o texto, você nasce para o espírito e nasce um espírito vivo. Você precisa estar presente, você precisa estar vivo. E essa noite eu queria isso, eu queria falar com vocês, com você que está me ouvindo, para nascer do alto. Para perceber, para deixar o seu coração, sua mente, seus olhos e ouvidos abertos, conectados, para perceber o momento do seu renascimento do alto, onde a vida vai fazer totalmente sentido, onde você vai ser assim, tomar uma lufada de vida, que vai te fazer perceber o que é bonito, o que é justo, o que é digno, o que é correto para você e para todo mundo. E isso, cara, é assim. Quando esse momento chegar, a vida chegar, você tem que abraçar ela. Ela vai se debater, ela vai porrar, ela vai sacudir, ela vai chutar. Mas você tem que aguentar, você tem que segurar, você tem que absorver. Traz para você, segura firme. Você não está sozinho. Confia, porque daqui a pouco eu creio, sabe? Em nome de Jesus, que você vai ver a vida brincando no corredor de um hospital lá, apertando os botões, sabe? Para trollar alguém. Você vai ver a vida pulsando de novo, você vai ver a beleza de novo. Eu queria trazer isso essa noite para vocês, assim. Na véspera do aniversário do meu filho. Que todos nós possamos. Porque todos nós, não tem um aqui que não vai passar por isso, eu creio. Que é esse nascimento do alto. Em oposição a esse magnetismo do mundo. Mas eu oro e peço a Deus para que cada um de vocês aqui, assim como eu também, estejamos bem atentos, bem vivos, bem despertos, para quando esse momento chegar e a gente abraçar com toda a força, viver com toda a intensidade, se carregar, se preencher, encher o coração com isso e viver. Viver cheio disso, cheio desse amor, cheio dessa presença.
E isso vai fazer com que o reino de Deus se torne muito mais claro aos seus olhos, como fica cada vez mais para os meus. É isso que eu queria trazer essa noite e dizer também, sabe-se lá quando que isso vai acontecer, mas se acontecer, Marcos Antônio e Valentina, se virem esse vídeo, vocês são o meu nascimento do alto. Em vocês eu nasci pro alto. Eu me reconfigurei conforme Deus quis, conforme Deus quer. E amo muito vocês. Amém. É isso, gente. Caraca, pastor, quem é que fica preparado para um culto desse, para uma palavra dessa? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Que o Marcos Antônio e que a Valentina sejam farol na sua vida, pastor, e muito obrigada por essa palavra. Tocou meu coração assim de uma forma extraordinária. Meus irmãos, chegou a hora da gente partilhar, lembrando assim que perguntas teológicas, elas são deixadas para nós ser bom, mas você pode partilhar aquilo que tem no seu coração. O irmão Jambeiro nem vai deixar gravando essa hora.